Saudações tradicionalistas, eu me chamo Ana Cristine Bittencourt e fui convidada pela querida Laura para estar falando com vocês hoje a respeito do tropeirismo, que é um tema que eu adoro e admiro muito, porque conta um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha família, que meu bisavô era tropeiro, e também sobre a minha cidade, Ponta Grossa no Paraná. E eu sou muito feliz quando eu falo sobre esse tema, fiquei super contente de ser convidada pela Laura. Enfim, vamos falar hoje, eu quero trazer de uma forma diferente sobre o tropeirismo e espero que vocês gostem. Bom, o tropeirismo, durante mais ou menos uns 300 anos, foi o único meio de condução de tropas, produtos, pessoas, cartas, enfim. Por muitos anos esse foi o meio de transporte, que era a tração animal, dentro do país. E quando eles descobriram o ouro em Minas, percebeu-se a necessidade de estar levando produtos para a cidade. Então o que eles fizeram? Com a demanda aumentada, eles precisaram ir para São Paulo buscar esses produtos, que com o decorrer do tempo começou a se escassar também. E ali conseguiram perceber um novo nicho de mercado. E levaram os animais e começaram a levar produtos e começaram a levar tudo lá para São Paulo, para Sorocaba. Com o passar do tempo, aconteceu alguns desencontros. Aconteceu de ter procura e não ter oferta. Aconteceu de ter oferta e não ter procura, por não ser estipulada uma data, né, para estar buscando e levando esses animais e produtos, enfim. Então eles resolveram fazer uma feira, uma festa, onde todo mundo iria no mesmo período, tanto os clientes quanto os fornecedores. Então eles estariam no mesmo período, no mesmo lugar, com os animais lá. No trajeto, no decorrer do trajeto, muitas cidades nasceram. Porque o que acontecia? Eu vou dar um exemplo como Ponta Grossa, que era de Castro, era uma vila de Castro e hoje é maior que a cidade de Castro. Ponta Grossa, a hora que eles chegavam aqui, e era relativamente mais próximo de São Paulo, eles resolviam invernar. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eles invernavam. Por que eles invernavam? E qual que era a função da invernação? Era deixar o animal se recuperar da viagem. Era deixar ele engordar, era deixar ele ficar bem, ficar apresentável, ficar um produto de qualidade para ser oferecido na feira. E o que acontecia nesse período, quando começou as invernações em Ponta Grossa, um exemplo? Eles começaram a perceber que os tropeiros precisavam de suprimento também. Então, vários paulistas, várias pessoas vinham para Ponta Grossa para receber esses tropeiros, para estar dando o apoio, dando estrutura, para eles, depois de algum tempo, seguirem viagem. Então, essa era a função da invernação. Eu quero falar um pouquinho a respeito das funções nas tropas, que eu acho tão legal, tão interessante e a gente não vê falar tanto. Eu gostaria de começar falando sobre o tropeiro. A figura do tropeiro, por muitos anos, para nós, é como se fosse todos os participantes da tropa. Desde do peão que ferrava até o peão que laçava. Então, mas não era. Antigamente, a denominação tropeiro era exclusiva do dono da tropa, que algumas vezes acompanhava a tropa até Sorocaba para fazer negociações, enfim, mas nem sempre era o que estava junto da tropa. Então essa denominação, no início, era só dada ao dono da tropa, ao estancieiro, né, assim conhecido. Eu gosto de falar da função do cozinheiro e do madrinheiro, que eu acho muito interessante. O cozinheiro, ele ia à frente da tropa, porque a hora que eles chegavam lá,
no lugar, né, de pouso, eles já estavam com a comida pronta, com o café passado, já estava tudo armado, tudo esquematizado para a tropa chegar, se alimentar e ficarem bem. E assim que a tropa chegava, eles pegavam, levantavam o acampamentinho deles e seguiam à frente novamente. O madrinheiro, que ia junto com o cozinheiro, era um menino de uns 10, 11 anos, às vezes menos. Por que ele especificamente era um rapazinho jovem? Porque ele era leve. Então, o animal dele que carregava ele, teoricamente, era para ser mais ágil por estar carregando um homem mais leve. Então, ele ia à frente, porque se acaso tivesse alguma emboscada de ladrões, que também já existiam na época, né, saqueadores, que existiam na época, ou de índios, que os índios também não gostavam que os tropeiros passassem por seu território. Então, se houvesse algum ataque, alguma coisa, ele era mais ágil para voltar e avisar a tropa para não seguir viagem, para não seguir adiante ou para mudar a rota. Então, eu acho muito interessante essa função do madrinheiro por causa da sua tamanha responsabilidade e da sua juventude, né? Nós tínhamos o arrieiro, e esse era como se fosse o alfaiate dos animais. O arrieiro, ele tinha a função de fazer o arreio, fazer a sela que ia em cima do animal. E este fazia sob medida. Por quê? Porque por ser um longo caminho, longas distâncias que eles percorriam, o animal tinha que estar bem, com um aparato confortável, né? Que assentasse perfeitamente no lombo, para não lesionar, não machucar. Então, o arrieiro, ele era o alfaiate dos tropeiros. Dos tropeiros não, das mulas. O capataz. O capataz, ele tem a função de gerente da tropa. É como se fosse o braço direito, né? O braço direito do tropeiro. Às vezes que não ia o tropeiro acompanhando a tropa, o capataz ia fazendo a vez, fazia as negociações, vendiam a tropa, recebia o dinheiro e repassava para o dono dela. Então, o capataz tinha essa função também muito importante. Os arribadores. Os arribadores são o que conhecemos hoje por laçadores. E, inclusive, temos essa modalidade dentro dos rodeios crioulos justamente por causa de ser feito, deles buscarem os animais no campo com um laço. Então, o arribador tinha a função de buscar a tropa arribada, que era uma tropa que fugia, né? Quando dava o estouro de tropa, eles saíam com um laço, campeando os animais. E uma coisa muito interessante que a gente fala nessa época é que o arribador, se ele encontrasse a tropa, ele era reconhecido, ele era feito honrarias, ele era idolatrado, porque era difícil campear a tropa, encontrar, né? E se ele não encontrasse, muitas vezes ele não voltava para a tropa, porque era uma questão de desonra, era feio não conseguir. A única função que ele tinha dentro da tropa era laçar o animal e ele não conseguia executar essa função adequada. Então era vergonhoso, era constrangedor. Então, muitas vezes, quando eles não conseguiam recuperar os animais, eles voltavam para casa, eles nem continuavam junto com os demais animais. O domador. No percurso, eles iam executando o domador. Ele ia executando a doma das mulas chucras. Então, ele ia trabalhando com as mulas no decorrer do percurso. Então, chegavam lá, as mulas já estavam domadas, prontas para serem vendidas. Os camaradas. Esses tinham por função ir ao lado da tropa, para não deixar a tropa escapar, a tropa estourar, a tropa se assustar. Então, algumas vezes,
acontecia do animal se assustar, de ver algum problema, ver algum animal, enfim, se assustavam e fugiam, mas os camaradas tinham a função de tentar alinhar a tropa e não deixar se perder nenhum animal. Durante o percurso, muita coisa acontecia. Eram muitos dias fora, eram meses fora. Então, muita coisa acontecia. Eles encontravam cobras, eles encontravam vários tipos de cobras que picavam o animal, que picavam as mulas, os cavalos e que acabavam adoecendo. Ou então comiam algum alimento que não era adequado, como a erva de rato ou a erva mil-mil. E não tinha remédio na época, não tinha muito o que fazer. Então eles utilizavam da medicina tropeira, que nada mais é infusões de ervas. Eles faziam misturas, tentavam colocar chás, tentavam fazer tudo que eles tinham ao alcance deles, né? Para tentar recuperar e salvar os animais, que nem sempre conseguiam ser salvos. E quando acontecia do animal estar um pouco mais doentio, ou tá mais ter sido picado, ou ter comido alguma coisa que não fez bem, eles ficavam mais vulneráveis, mais fáceis de ser atacados. E poderiam ser atacados por onças, e por outros tipos de animais. Mas existiam os animais que eles encontravam no caminho que não ofereciam risco nenhum, como a capivara, o lobo-guará, jaguatirica, e o veado campeiro, que infelizmente não vemos hoje com tanta frequência na nossa natureza. E eles tinham muitas crendices, eles acreditavam em muitas coisas, então durante o percurso deles, durante o pouso deles, eles contavam lendas, eles contavam histórias, eles contavam causos. Então, eles tinham muitas crendices, não acreditavam em muitas coisas, como, por exemplo, a mula sem cabeça, o negrinho do pastoreio. Muitas vezes eles acendiam velas e faziam promessas. Ao saci danado, muitas coisas que sumiam, que eles perdiam, eles atribuíam ao saci. O monge João Maria, que foi muito conhecido nos campos em um determinado período, nos campos de Santa Catarina e aqui do Paraná. Ele foi um peregrino, né, e que tem uma história muito bonita também. Então eles encontravam um monge que eles atribuíam ele até um poder de cura, eles santificavam ele. E a gente não pode deixar de falar da padroeira, que eles eram muito devotos, Nossa Senhora das Brotas. Então era muito bacana essa questão das crendices que eles tinham. Eles tinham muitas histórias de que eles tinham presenciado o saci ou presenciado uma mula sem cabeça. Mas são causos que eles contavam durante seus pousos, né? E agora, que eu acredito ser a melhor parte da nossa conversa hoje, eu queria falar um pouquinho sobre e convidar-eles para o café tropeiro, que era o que eles encontravam no pouso. Bom, o café tropeiro, ele é feito da seguinte forma. Era o café moído, né, o grão do café moído, transformado em pó, colocado na água e mexido por uns 2 minutos, por aí. E então eles pegavam a brasa,
colocavam dentro da água e o café decantava. O café decantava, ia todo pro fundo do pote e eles tomavam o café perfeitamente. Ele até tem um gostinho defumado, ele é bem característico e muito gostoso. E acompanhando, que eu também levei para o meu concurso, como acompanhamento eles tinham bastante o costume de usar a paçoca de charque, que é a paçoca feito, o charque, farinha de milho, farinha de mandioca, salsinha, cheirinho verde, cebola, alho, e é batido no pilão. E ele tem uma função de sustentar, ele sustenta muito, ele sacia muito a fome e faz com que eles consigam seguir o caminho deles mais períodos sem ter apetite. Então é muito gostoso quando você come os dois juntos, ele parece ter uma combinação perfeita, parece que foi feito para comer dessa forma. E eu quero convidar vocês agora para experimentar o meu que eu vou comer aqui agora. Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês, mesmo que indiretamente, e ainda bem que temos a tecnologia a nosso favor. Laura, um grande beijo para você, muito obrigada por esse convite, eu fiquei muito honrada. E espero em breve poder estar aí com vocês pessoalmente, conhecendo cada um. E, enfim, muito obrigada pela atenção, espero que tenham gostado e beijos, tchau!